Bem-vindas e bem-vindos a Além do Escritório, o podcast que fala dos dilemas reais do mundo corporativo sem enrolação. Eu sou a Karen, fundadora de Coding Potentials, e serei seu host do dia de hoje. Como vocês sabem, aqui a conversa vai muito além de cargos e formalidades, porque esse mundo do trabalho está mudando, a forma como a gente se conecta nele também precisa mudar. Hoje o papo, pessoal, é com uma das pessoas que eu acredito que é talvez uma das pessoas mais conectadas no Brasil, dentro do mundo do RH, o Renato Fioch, CEO do Grupo Gestão de RH. Ele vive no epicentro das lideranças que mudam o sector. Ele conhece, entrevista no dia a dia, premia essas pessoas, escuta os nomes que editam no ritmo dessas novas perspectivas de gestão de pessoas dentro do país. E como vocês sabem, o RH, a gente sabe, fala que sempre está cheio de eventos, fóruns e grupos de WhatsApp, mas será que isso basta na prática? No episódio de hoje, a ideia é que vamos falar sobre o que realmente transforma esses contatos, essas conexões, para a gente conseguir fortalecer redes de propósito. Como o networking, mais que só uma habilidade, ele requer presença, troca, propósito. E acho que o Renato aqui vai, obviamente, trazer para nós, com base na sua experiência, isso. Só lembrando para você que este é um episódio produzido pela Fluency Pass, um ciclo completo para falar inglês de verdade, e a The Coding Potential, um hub de soluções em RH e desenvolvimento humano. Bora lá, pessoal, vocês sabem que aqui é sem enrolação, então eu começo já falando. Rodrigo, é um prazer de novo te ter aqui. Mas antes de você falar toda a tua história, que obviamente quero muito saber como é que a gente passa de uma pessoa do comercial a liderar um dos grandes ecossistemas de RH do país e talvez da Latinoamérica. Quando foi que você falou, putz, eu sou muito bom em conectar pessoas e eu preciso aproveitar isso para começar a construir comunidades, que é muito o que vocês têm hoje? Fala para nós. Karen, prazer estar com você, prazer aí toda a equipe, ao Mário também pelo carinho, pela atenção. Primeiro que a conexão, ela tem que ser, como você falou, cultivada, trabalhada, fortalecida todos os dias, né? Número de seguidores não significa o acesso às pessoas que você tem. Mas resumindo um pouco da minha história, eu fui dos 10 aos meus 20 anos jogador de futebol, joguei futebol profissional. Olha, gente. Tem que me cuidar ainda, porque ainda tento brincar de vez em quando. Muito bom. E quando terminei de jogar, eu comecei a trabalhar na área comercial, trabalhei em banco, depois eu fui trabalhar em algumas importadoras, exportadoras. Foi quando eu comecei a trabalhar diretamente com as pessoas, né? Eu fazia vendas comerciais, e as vendas comerciais de portas em portas, né? Como ainda tem, mas de uma forma Que menor legal. hoje em dia. Então eu estava em contato com pessoas diferentes, de processos diferentes, de empresas diferentes todos os dias. Aí comecei a entender que realmente o que vale são as conexões, são os contatos que você tem com as pessoas. E vou acelerando um pouco para não estender tanto a minha apresentação. Em 2013 eu vim para São Paulo para trabalhar na gestão RH, eu comecei a minha história na gestão RH em 2013, a empresa tem 34 anos de mercado sendo completados esse ano. 34? 34. E eu comecei como assistente comercial, então eu fazia todo o mapeamento das propostas comerciais, falava diretamente com alguns clientes e não entendia realmente o que o RH fazia anteriormente. Para mim era somente uma folha de pagamento, né, contratação, demissão, eu não sabia que era totalmente o coração da empresa e todo o processo que é realmente hoje um dos principais, setores de todas as organizações. E aí sim, em 2016, eu comprei a gestão RH, eu comprei uma empresa que estava em uma decadência um pouco grande, porque não estava inovando tanto nos processos, ela estava caindo no esquecimento um pouco de algumas lideranças, e quando eu fiz uma compra, eu brinco que eu comprei sem dinheiro uma empresa que estava meio complexa, então uniu o útil ao agradável.
foi quando realmente em 2018 eu assumo a frente da empresa e a gente começa a criar realmente um padrão e um ecossistema que hoje é dividido em mais de 11 verticais de negócio. A gente tem Legal. mais de 190 empresas que participam e são associadas ao nosso Clube de Gestão RH, mais de 200 patrocinadores, a gente atende mais de 500 mil empresas em todo o Brasil, América Latina. Então a gente tem um ecossistema muito robusto, dividido em alguns produtos chaves que eu posso direcionar, que é o clube, que é as empresas Legal. que acessam o nosso ecossistema, os patrocinadores que basicamente querem acessar esses players que estão nos nossos eventos, nas nossas pesquisas, e também as empresas que buscam fazer a sua divulgação de marca. Então, resumindo, não fazendo jabá, a Gestão RH hoje ela e construiu isso nos últimos anos, um ecossistema muito completo que a cada dia se torna a principal referência do mercado. Eu sempre falo que quando a gente fala de habilidades, no mundo corporativo, talvez uma das mais poderosas é o networking e algumas vezes uma das mais esquecidas, principalmente por profissionais que estão faz muito tempo na mesma empresa, ou que construíram uma carreira só dentro desse patamar corporativo. A gente acaba esquecendo que talvez o networking é uma habilidade que te ajuda a chegar muito mais rápido ou chega muito antes que o currículo pode chegar, tá? A gente teve aqui alguns convidados, por exemplo, a Priscila também, falando um pouco sobre como é que quando eu faço esse processo de recolocação como profissional de RH eu consigo ter sucesso. Mas a gente enxergou que muito mais que fazer uma recolocação, eu preciso, de alguma forma, ter uma rede de contatos. E muitas pessoas confundem o que é ser interessante a ser interesseiro. Como é que a gente consegue trabalhar isso dentro do mundo corporativo? E eu gostaria que tu tentasses trazer um pouco como tu vê esse panorama hoje em dia dentro dos profissionais de RH. Acho que ninguém melhor que tu para falar como tu enxerga o panorama de networking dentro desse sector nichado que é RH, principalmente no Brasil. Sim, o que eu vejo muito hoje são muitos grupos, muitas ações, muitos eventos, muita coisa Uhum. direcionada ao RH. Então é uma enxurrada de ações, uma enxurrada de possibilidades, mas também às vezes perdendo um pouco mais do foco dessa conexão mais próxima. O RH em si, quando você fala da alta liderança, ela olha muito para onde ela vai dedicar o seu tempo, qual evento ela vai participar, onde ela vai estar, o que ela vai fazer, quais são as pessoas que elas vão se conectar. E tem um processo, eu acho que acredito mais durante pós-pandemia, que os RHs e até a própria liderança como um todo, eles começaram a olhar um pouco para a base de relacionamento de uma forma diferente. Hoje a gente vê muitos CEOs, muitos executivos que são influenciadores de marcas, e a cada dia mais esses CEOs, esses Legal. profissionais, esses RHs, eles buscam ser a linha de confiança, o elo de confiança entre a marca e o cliente. E automaticamente isso também transparece para toda a empresa. O RH ele não pode ficar por trás. Então o que que acontece? Esses executivos hoje eles buscam locais ou ações ou empresas ou eventos que eles possam realmente se conectar com outros players que sejam do mesmo nível de hierarquia deles. O que a gente vê no Entendi. mercado hoje muito são muitos eventos, mas com públicos diversos. E quando você olha um público diverso, a conversa ela também, ela não se torna igual. Então isso que é um grande desafio hoje que eu posso falar que a gente trabalha muito bem. Então a minha ideia e o que eu falo quando a gente olha para network cultive as relações que você tem. Você não vai conseguir conhecer e ter 5, 10 mil pessoas do seu lado. Não vem falar que você tem 500 mil seguidores e que você conhece todos, não conhece. Então, fortaleça as relações com as pessoas que têm propósitos parecidos com o seu também. Isso Legal. gera engajamento, isso gera proximidade. Então, às vezes, você tem afinidade por conta do esporte, por conta do setor da empresa, por conta das práticas, por conta de alguma empresa que já passou junto, mas também pelos grupos que vocês frequentam. Hoje, a gente olha muitos grupos no mercado de recursos humanos, mas a hora que você vai olhar o nível de liderança que participa em cada um, ele é muito disperso. Bem Então, disperso mesmo. é difícil você encontrar grupos que realmente tenham níveis e que os RHs, como outros cargos de C-level, também confiem hoje. É muito mais pelo tempo que você está aproveitando desse executivo, ele tem que ser muito valioso. Então eles escolhem, e cada dia mais, né? A gente olha para o tempo como algo que realmente a gente não consegue comprar. Então a gente precisa olhar para o nosso tempo de uma forma muito preciosa. E
Quando você olha para RH, o RH está em volta de tudo que acontece dentro da organização. Com certeza. Então ele precisa também que o tempo dele seja de muita qualidade. Por isso que esses grupos, essas rodas, essas trocas, elas precisam ser muito valiosas e aonde realmente você vai conseguir ter o seu tempo sendo muito valorizado. Eu acho que isso é um dilema, a verdade. Eu acho que, na prática, dentro das empresas, RH é uma das áreas mais interconectadas, porque ela que tem interface com a maioria das áreas, porque precisa, já seja através do dia a dia do gerenciamento com os times, já seja através do pagamento de folha, já seja através de toda a parte de benefícios, já seja através da parte de treinamento. É uma das áreas mais interconectadas, mas ao mesmo tempo, entre eles, tem uma dificuldade. Mas deixa eu perguntar, beleza, eu sou um profissional de RH, independentemente do meu nível, como é que eu desenvolvo essa habilidade? Eu acho que existe um level limite entre eu ser e eu parecer. Eu acho que muita gente, a gente que nos pode estar escutando são profissionais muito bons, mas alguma vez a forma como eles fazem a venda deles para fora, como construem as relações para fora, de alguma forma não beneficiam eles. Então, como é que eu, como profissional de RH, independentemente minha hierarquia, por assim falar, eu posso desenvolver essa habilidade? Algumas dicas práticas que eles possam, de alguma forma, aplicar na hora. Primeiro que para mim relacionamento é muito difícil de você nascer sabendo. Tem preciso. Você precisa sempre entregar o seu melhor, é muito difícil isso, porque, resumindo, ninguém vai querer ficar perto de uma pessoa que não tem uma energia legal, que não tem uma conversa bacana, que não tenha tópicos para tocar dentro de uma conversa. Então, acho que o primeiro ponto para conexão, para relacionamento e para troca com outros executivos é você saber aonde você está. Não adianta eu ser de um setor, eu ter uma certa, enfim, propriedade para falar sobre um tema e eu chegar num grupo que está falando totalmente outra língua. Eu não vou conseguir me enturmar ali. Então você tem que realmente buscar seus grupos de afinidade. O que são grupos de afinidade? São grupos de RH, são pessoas que tenham propósitos parecidos com os seus, sejam pessoas que você gosta de tecnologia, de inovação, de IA, começa a pesquisar outros profissionais, começa a curtir, seguir profissionais que sejam referências nesse setor e olhar também com quem que eles estão se dialogando. Mas as redes de conexão hoje elas são muito difíceis. E quando, voltando um pouco na sua primeira pergunta, você falou, as empresas e principalmente os profissionais hoje, eles ficam muito fechados dentro da sua própria bolha. O que é isso? Dentro da sua empresa. O dia é muito corrido, o trabalho é muito exigente, e a hora que você olha que você precisa criar uma rede de conexão para você conversar, para você trocar, para você saber o que está acontecendo no mercado, às vezes acontece alguma coisa e você não está mais na empresa que você está hoje. Como que você vai buscar algum outro novo desafio se você não tem rede de conexão, se você não conhece, se você não se conecta, se ninguém sabe quem é você? Então, seja você, mas seja você mesmo. Não seja uma pessoa que seja um fake, que seja duas caras. Perto de alguém você está de uma forma, a hora que você vai conversar com outra pessoa dentro da empresa, você se transforma. Seja você, seja autêntico, porque isso vai trazer pessoas que tenham essa autenticidade muito próximas a você. Então, seja você e, principalmente, entregue o seu melhor. Isso que eu sempre falo, entregue o seu melhor. Se você não tiver o seu melhor para entregar, sabe o que você faz? Nem vai onde você precisa ir. Porque, às vezes, a primeira impressão que a pessoa tem de você, às vezes você não está num dia bom, às vezes você não está num momento bom, e essa primeira impressão que a pessoa vai ter de você, por você não estar num momento tão bom, pode ser uma impressão que ela nunca mais vai querer estar relacionando no mesmo lugar que você esteja. Então, entregue o seu melhor sempre, mas fortaleça as suas áreas de conexão. E isso, número de seguidores não significa número de acesso. Para mim, conexão é acesso. É acesso e o que é acesso? Acesso é quando você precisa de uma pessoa, quando você busca alguma pessoa, quando você manda uma mensagem para alguma pessoa, essa pessoa te responde, ela te retorna, ela te dá atenção. Então, isso para mim é conexão. Isso é acesso. Agora, número de seguidores, aí é muito variado. Com certeza. Tem uma frase que eu gosto muito, que é: as pessoas, elas não vão se lembrar o que você fez, não vão se lembrar o que você falou, mas as pessoas sim vão se lembrar de como você as fez sentir. Eu acho que um dos riscos do networking é parecer performático, tá? E aí onde entra muito aquele dilema entre interessante e interesseiro, tá? Você já viu gente se queimar por tentar executar esse networking interesseiro? Fala para mim, e como a gente pode tentar
não cair nessa linha de networking performático, que eu acho que um dos grandes perigos na hora da gente fazer o networking com propósito. Ele Tá? tem que ser genuíno, primeiro. Exato. E se você serve primeiro, não esperando ser servido, é muito mais fácil, porque você vai fazer algo por uma pessoa, por um grupo, por qualquer organização, sem querer essa recompensa. O que eu vejo muito hoje é as pessoas pecando em como você se aproxima de uma pessoa. Às vezes as pessoas mandam mensagens no LinkedIn diretamente com mensagens automáticas, às vezes erram o nome, às vezes ligam, às vezes mandam Excelente. um WhatsApp falando, olha, fulano de tal pediu para eu falar com você e o fulano de tal não pediu. Então, assim, entenda a abordagem quando você vai entrar em contato com uma pessoa. Mas os grupos se relacionam com grupos, isso que é importante. Você vai conectando a sua rede. A minha rede, quando a gente lançar essa pesquisa, essa entrevista, a sua rede vai se conectar com a minha, pessoas que estejam no seu relacionamento podem se identificar com o que eu falei e vão me conectar. Então, ao mesmo tempo, as pessoas que estão no meu relacionamento vão se conectar com você. E aí você vai criando vínculos, criando, né, processos para que você possa entender quem são as pessoas que realmente precisam estar ao seu lado. Como eu falo e sempre digo, conexão é sempre o quanto você tem de acesso às pessoas. Isso eu falo diretamente, porque as pessoas acham que, por exemplo, eu, perdi, eu olhei uma vaga da empresa X, e daí eu vou buscar no LinkedIn quem é o diretor de RH dessa empresa X, eu vou mandar uma mensagem para essa pessoa falando sobre a vaga. Desculpa, você não vai ter retorno. E não adianta você falar que essa pessoa ela foi grossa, ou ela não te deu atenção, ou ela é inacessível. Não, é o formato e como você abordou essa pessoa. Então, desde que você conheça, converse, se dialogue, né, que você consiga estar ligado com alguma pessoa, saiba o que você está fazendo, por que você está fazendo e qual o propósito dessa conversa. Eu prefiro, de verdade, ter 100 conexões do que ter 1000 seguidores. E como é que a gente consegue identificar uma rede boa, que tem propósito, onde eu consigo me desenvolver como profissional de uma rede de vaidades? É difícil, porque a vaidade ela tá Falho e junto com erro. as pessoas. O ego, ele e no final das contas todo mundo tem. Não adianta falar que não, Nossa. todo mundo busca, todo mundo quer sucesso, todo mundo quer, reconhecimento. Isso para mim é o valor de tudo que você É faz, consequência de. não é ego. O ego, ok, o ego quando ele extrapola esse limite, aí ok, aí você tá num caminho errado. Mas não, é o que eu falo, se você for olhar no mercado, tem muitos grupos. Como que você se identifica com afinidade? Não tem como eu querer entrar num grupo de tecnologia sendo que eu sou de humanas. São coisas que às vezes não adianta você querer ir no lugar errado. Então, o que eu falo sempre é, você tenta primeiro ir na sua linha de afinidade. Pessoas da sua organização que você tem um relacionamento bom, que ela tem a sua afinidade talvez por família, talvez por hobby, talvez por negócio, talvez por estudos. Então você vai criando grupos dentro da sua própria comunidade, e esses grupos eles vão se expandindo. Mas não tem segredo de sucesso. Você fala assim, qual grupo que é o melhor? Como que eu entro? Não, porque também se forem grupos muito fechados, se você não estiver próximo ao que eles buscam, ou próximo ao que eles falam, ou próximo ao que eles trabalham, você não vai conseguir entrar. Então eu acho que é muito mais essa proximidade e afinidade do que você olhar grupos esporádicos aí no mercado e falar como que eu faço para participar desse, para entrar desse. Então tem um outro ponto que é a área muito da lógica comercial, né? Não adianta você querer entrar em um grupo para vender algo. A venda ela é uma consequência É, de tudo que você faz e do do relacionamento que valor que você você cria. gera antes. Se você não for um produto essencial, alimento, saúde, as pessoas não vão te comprar porque você ficou ali forçando, não. Então tenta primeiro criar um vínculo, tenta primeiro criar uma proximidade para depois você se aproximar dessa pessoa vendendo alguma coisa. E no final das contas, quando você vai por uma forma mais leve, as pessoas automaticamente se sentem gratas e querem conhecer um pouco mais do produto que você vende. Tem um ditado que eu gosto muito, que é: de nada adianta você ter talento se você não tem disciplina no tempo, porque eu acho que é o hábito que faz que você seja excelente no longo tempo. Acho que um dos maiores erros quando a gente fala de desenvolver uma habilidade como networking é a manutenção das relações. Eu posso conhecer muitas pessoas em um evento, mas eu acho que a manutenção dessas relações é o que verdadeiramente vai terminar gerando valor e que se vai traduzir
em que, de alguma forma, você consiga capitalizar isso para suas atividades ou uma rede, enfim. Como é que a gente consegue manter isso no tempo? De alguma forma, esse contato, cultivar relações. Eu acho que vocês, por todo esse tempo que vocês já no mercado, vocês têm aprendido a fazer isso muito bem. Tá? Acho que vocês têm esse lugar de falha. Como é que eu construo relações no tempo? Porque acho que para mim, talvez seja uma das coisas mais difíceis de fazer. Porque, olha, eu vou ao evento, beleza. Mas como é que eu construo essa pessoa, ou essa relação, eu cultivo essa relação a partir de aí. Primeiro que menos é mais. Quando você vai num evento, não adianta você querer alcançar o maior número possível de pessoas, olhar e falar que você vai num evento de 50 pessoas, você vai conversar com 30. Isso daí não existe. Então, primeiro, se você. Depende muito dos seus interesses, mas se você vai num evento para se relacionar de uma forma mais comercial, o que é pensando talvez em vender o seu produto, você tem que entender quem são as pessoas que estão no evento, saber quais são, né, os hobbies, os gostos, o porquê a pessoa está ali, talvez, e se aproximar dessa pessoa por alguma afinidade. Se você vai num evento sem saber quem está e você vai apenas para fortalecer o seu network, para ter mais possibilidade de network, aí você vai, com certeza, em algum momento juntar algum grupo, ou seja na mesa, ou seja no coquetel, ou seja no café, ou seja, em algum momento você vai se Perfeito. reunir com alguém. Uma, duas, três pessoas. É mais fácil você fortalecer o relacionamento com essas três pessoas que você querer abraçar o mundo inteiro e falar com todo mundo no evento. Então converse, conheça, se sinta agradável e faça com que as pessoas também sintam a sua presença muito agradável. E o fortalecimento de conexão é muito difícil. E eu vou te falar que conexão é muito difícil. O relacionamento, ele é cansativo, ele é duradouro, ele é vivo, você precisa estar sempre entendendo. É o que eu falo, não adianta você só buscar as pessoas quando você precisa de algo. Você também precisa saber se a pessoa está precisando de algo. Você precisa mandar mensagens, não todos os dias, isso daí não existe, mas, por exemplo, poxa, você vê um post bacana da pessoa no LinkedIn ou no Instagram, você sabe que, por exemplo, é um aniversário que alguém postou. Cara, não tem problema nenhum você mandar uma mensagem. Isso é um simples gesto que pode ter certeza que vai fazer muita diferença. Mas manter as conexões, ela é muito difícil. A gente tem uma facilidade porque a gente tem muitas ações. Então, por exemplo, a gente fala só em eventos presenciais com mais de 8.000 pessoas durante o ano. Então, automaticamente você vai criando esse vínculo, porque, dando um exemplo, a gente faz muitos eventos regionais. Então, semana passada eu estava em Fortaleza, aí você cria um vínculo com as pessoas que estavam ali. Eu volto mais uma vez para lá. Então, você vai criando esse relacionamento, não tão próximo como as pessoas de São Paulo, que eu estou praticamente uma vez por mês. Mas se eu puder dar uma dica assim, sempre esteja atento, né? E sempre seja verdadeiro com o que você vai Acho que falar. Eu acho que um comentário, sabe, uma palavra de elogio, você viu às vezes um post da pessoa, você comenta de uma forma genuína, tá? E de uma forma verdadeira. Não vai pegar, colocar no chat GPT ali, montar 10 respostas e vai colocar e vai só copiando e colando, copiando e colando. Não, interage com as pessoas. Isso parece que é algo muito simples. Não é, porque demanda tempo, demanda energia, demanda pesquisa, mas ao mesmo tempo você se aproxima de uma forma mais genuína das pessoas, e não somente por interesse. Quando você fala na área de recursos humanos, a área de RH é bombardeada por empresas, por profissionais que querem vender produtos ou serviços para eles, porque eles contratam uma boa parte das ferramentas, dos sistemas e tudo, e é normal. Não dá para eles atenderem todo mundo, não dá para eles conversarem com todo mundo. E aí volta aquele ponto do evento. Sempre dê uma experiência diferenciada. A pessoa está dedicando o tempo dela ali para ela estar se relacionando, para ela estar conversando, para ela estar conhecendo. Não adianta você entrar no meio desse negócio e ofertar seu produto, ofertar seu serviço. Porque aí sabe o que acontece? Em vez de você fortalecer a sua marca, você vai estar queimando sua marca. com certeza. Eu acho que também existe, gente, se todo fosse como se relacionar hoje em dia, com tantas AIs que existem, tantos processos de automação, eu acho que alguns hacks podem ser, por exemplo, tem alguns livros até que falam sobre isso. Gente, desde o mais básico, coloque na sua agenda os aniversários das pessoas. Geralmente, as principais decisões que se tomam nos ambientes corporativos nunca são em uma reunião. A verdade, elas acontecem no café, elas acontecem naquele almoço que você vai, elas acontecem naqueles papos informais que você faz no happy hour na sexta ou na quinta. Então, algumas vezes, coisas pequenas podem nos ajudar
a cultivar a relação sem ter que ser algo que fuja na sua agenda, porque eu acho que uma das principais razões, além de a gente não ter uma técnica, que eu acho que isso é algo que a gente vai desenvolvendo, é o fato de a gente ser engolido pelas nossas agendas. Acho Sim. que a gente é engolido no dia a dia, por isso que tem muitos RHs que quando levam muito tempo dentro de uma organização e saem para um processo de recolocação, por exemplo, não conseguem ter esses contatos. Bom, eu trabalhei tanto tempo, mas eu me esqueci do resto. Sim. Cadê? Como é que eu cultivo Mas isso? hoje está mudando bastante. As pessoas estão cada vez mais propícias a buscarem, né, como eu falo, eventos de qualidade ou experiências diferenciadas com grupos. Isso as pessoas estão buscando mesmo para isso, para sair um pouco da bolha. E o nosso mundo é muito acelerado, nossas agendas são muito complexas. Então, se você não dedicar seu tempo para algo que realmente vai valer a pena, a hora que você olhou no final do dia ali, que você vai dormir, você fala, cara, sabe aquele negocinho de você anotar o que eu preciso fazer durante a semana, o que eu preciso fazer durante o dia? Fala, cara, perdi meu dia fazendo isso, perdi 3 horas, 4 horas, 5 horas. E aí? E não que isso seja negócio, tá? Não que gere negócio, mas gere uma experiência, gere Sim, algo que você vai poder usar o seu tempo e falar assim, de alguma forma eu saí dali um pouquinho melhor do que eu entrei. Seja em um almoço, seja numa conversa. É tão bacana quando você tá com algum executivo que você marca 30, 40, 50 minutos, 1 hora de reunião, a hora que você olha, passa 1 hora e meia, 2 horas, você tá ali conversando, trocando. Isso é a melhor coisa. Quer dizer que as coisas estão fluindo. Agora, quando tem algo muito programado, é mais complexo. Mas o tempo nosso é o que a gente precisa realmente cuidar. E cada vez está mais difícil. Muito difícil. Eu não sei o que está acontecendo com o mundo, que parece que as ações estão cada dia piores, o tempo está cada vez mais escasso, os resultados cada vez mais, assim, mais sendo cobrados e cobrados de uma forma que, por exemplo, é normal você atender telefone, você mandar mensagem, você ao responder mesmo mensagem. tempo. E outra, 10 horas da noite, 11 horas da noite, a pessoa manda aquele negócio assim, ah, tô te mandando 1 hora da manhã, vê amanhã. Mas, gente, se tiver coisa, você vai ver, não tem como. Então, eu acho que a gente também é muito culpado por isso. A gente é culpado pelo não tempo do que a gente tem. Então, quando você coloca principalmente prioridade nas suas coisas, você vai conseguir. Você vai conseguir ter uma gestão do tempo muito melhor. O não é muito difícil de falar, mas quando o não ele entra e ele sai mais leve, que você consegue falar não, as coisas fluem de uma forma muito direta. Você não é o centro do mundo, você não vai em qualquer organização, você não vai conseguir resolver tudo. E às vezes a gente, por centralizar muitas coisas dentro do nosso dia a dia, a gente acaba perdendo o tempo que a gente poderia estar dedicando a outras coisas. É, com certeza. Quando a gente estava fazendo a nossa pesquisa do nosso convidado, a gente enxergou que vocês também, na verdade, têm um ecossistema que também fala com outro tipo de profissionais, CEOs, profissionais de outras áreas. Então, uma curiosidade, qual é, para ti, nesse momento, qual é a área melhor conectada externamente do mundo corporativo para fora? É SEO, é área comercial, é área de RH? Qual é essa área? E o que eles fazem que, segundo você, é o que faz a diferença para fora? É que assim, quando você pega CEOs, eles têm algumas ações não tão pontuais como RH. RH tem eventos, sem brincadeira, se você olhar no mercado, é praticamente todos os dias. Eu nunca vi ter tanto evento para RH, mas tem. Então, quando você olha eventos para CEOs, por quê? Porque o RH, você tem uma grande base de cargos dentro do RH que podem participar de eventos, vão participando de eventos, de ações, de fóruns, de feiras, enfim. Quando você olha o CEO, não, o CEO é um grupo mais restrito, mas também eles participam de ações, só que cada vez mais eu percebo que eles participam de ações apenas com eles. Então, CEOs com CEOs, RHs com RHs, tem mesclas, tem. Entendi. Só que a maioria das vezes, os eventos são direcionados para um público específico. E até o CEO mesmo, o CEO ele escolhe muito bem por conta do tempo, por conta da agenda, não que os outros cargos não tenham, mas por conta do tempo, por conta da agenda e principalmente com quem aí volta, né? Onde eu vou estar, com quem eu vou estar, com quem eu vou dedicar meu tempo, porque saiu uma pesquisa recente que praticamente 80% dos CEOs das grandes organizações, os principais players do mercado, que eles mais olham com carinho, não é o salário, não é o dinheiro, é o tempo que eles têm e como eles vão utilizar o tempo deles, que é muito valioso. Se as pessoas conseguissem entender qual é o tempo dela, e eu não falo só cargo alto, cargo médio, cargo baixo, tá? Todas as pessoas têm o seu tempo, de uma forma ou de outra, o seu valor de tempo. Isso que você tem que entender. Você tá perdendo 1 hora para quê? Você tá usando o seu tempo para quê? Com quem? Tá só perdendo o seu tempo? Isso vai trazer o quê? É.
Porque é difícil. Às vezes a gente acorda, o pessoal fala, poxa, eu acordo às 5 da manhã, eu acordo às 5 da manhã. Tá, mas você acorda às 5 e fica até às 6 no WhatsApp, na rede social. Então, era mais fácil você ter acordado às 6, feito o que você precisava fazer, e depois durante o dia vai vendo. E não que é fácil, tá? Porque eu faço isso também várias vezes. Mas é isso, eu acho que quanto mais você dedica o seu tempo a coisas que realmente vão entregar algo para que você se sinta melhor, muito bom. Agora, o problema é que a gente está ficando num mundo muito doente, muito cansado, as pessoas cada vez mais exaustas, os executivos cada vez mais cobrados, e aí você vai criando uma cadeia, você vai criando um processo onde cada vez mais a gente está tendo loucos dentro das organizações, porque é isso, louco por resultado, louco por trabalho, e no final das contas, eu falei esses dias até para um amigo meu que teve um problema de saúde, eu falei para ele, cara, que adianta, né? Eu me cobro muito por isso também, eu acho que todo mundo deveria se cobrar. Que adianta? Você tá se dedicando, poxa, perdendo, fazendo, e amanhã talvez você não possa estar aqui. E aí? O que valeu? Então, isso é uma reflexão que eu gosto de trazer, porque a gente precisa olhar primeiro pra gente, pra depois. E é o que falam, né? A gente precisa primeiro cuidar da gente, pra depois a gente conseguir cuidar dos outros. Sozinho, esquece. Não precisa me falar os nomes, mas qual foi a parceria ou a conexão que você construiu mais poderosa que você já teve até agora e quais foram as características de ter construído essa parceria poderosa? Eu vou falar uma coisa para você que a gente tem hoje dentro da gestão RH, mesmo tendo quase, se for contabilizar, mais de 400 patrocinadores nas diferentes áreas que a gente tem, é um número grande, praticamente 90% é orgânico. A gente tem muita conexão, a gente tem muita troca, a gente tem muita proximidade com os nossos parceiros de negócio. E tem muitas histórias, né? Dificilmente tem algum executivo que tenha participado de alguma coisa nossa, ela ou ele saia e não leve a gestão RH ou não leve a nossa confiança, o nosso produto, o nosso serviço para dentro das outras organizações. Mas trazendo um caso, eu tenho um grande parceiro nosso hoje de negócio que eu conheci há 3, 4 anos atrás, na área comercial, a gente começou a trocar muitas coisas, eu ajudei com isso, ajudei com aquilo, ele me ajudou com isso, ajudou com aquilo, e hoje ele é um CEO de uma grande organização e é uma das nossas principais patrocinadoras hoje. E aí volta, quando ele foi para essa organização, ele comprou, mas ele comprou, sabe quem? Ele comprou a confiança que ele tem, primeiro em mim e depois no que a gente entrega. Então, isso que eu falo. As pessoas hoje elas estão comprando muito mais pela confiança no produto, na marca e principalmente na persona, que é a da organização, do que do produto. O produto em si, ele é, claro, o principal ponto. Só que o primeiro contato, a maioria das vezes, é mais pela confiança que tem. E depois você tem que entregar com excelência, com qualidade. E aí sim você vai criando esse relacionamento, essa entrega. Mas a confiança eu acho que é o principal ponto hoje. E é muito interessante porque tu falaste de tempo, anos. Aquele ditado que fala de, a gente demora muito tempo em construir uma confiança, mas pode durar segundos em destruir ela. Por isso que você tem que ter muito cuidado com o que você faz, o que você fala, e não adianta você achar que você está no topo do mundo que você não está. Você tem que estar sempre inovando, sempre trazendo novidades, sempre trazendo novos produtos, olhando principalmente o mercado que você atua, olhando as pessoas que consomem seus produtos, porque assim, hoje a gente pode estar vendendo um produto, chegou no final do dia, a hora que você olhar esse produto vai de uma forma ou de outra, alguém vai entrar com outro produto que vai cobrir o seu, a hora que você vai ver, você já perdeu o que você achou que sempre foi. Não, e é o que eu falo, não adianta nada você parecer uma coisa se você não é isso. Porque se você não é, você não consegue sustentar no tempo. E acho que o que faz construir essas conexões de longo prazo para que virem umas parcerias, que virem um networking que realmente gera valor para nós e para todas as pessoas que de alguma forma têm essa interface conosco, é a gente construir, ser tudo isso, entregar valor. Eu acho que você primeiro entrega o valor, as consequências disso, os resultados que venham disso, só vêm como parte de um resultado genuíno que veio de entregar valor primeiro. Sim, trate todos os clientes de uma forma única. Lógico que você tem clientes que são maiores, talvez em investimento, talvez em projetos, mas tratem todos de uma forma única, entendendo as limitações, entendendo cada um, talvez as necessidades de cada um. O que não dá é para você colocar todos no mesmo bloquinho, né? Porque tem empresas que investem mais, tem empresas que têm um processo diferente
talvez de interesse no seu produto, no seu serviço, mas tratem as pessoas de forma única. Isso que eu tento sempre também transparecer. Indiferente se eu estou aqui gravando, se eu saio para jantar, se eu vou em um bar para tomar um vinho, para beber uma cerveja, tenta ser sempre essa pessoa única, não tenta e trate as pessoas de forma única. Porque Você a me fez gente, no final das voltar. contas, a gente gosta, todo mundo gosta de exclusividade, todo mundo gosta de ser único. Todo mundo, não adianta. A gente fala muito sobre ego, fala muito sobre reconhecimento, mas todo mundo gosta de ser único. Então, quando você trata alguma pessoa, trate ela como de forma única. Não coloque ela no mesmo, talvez no mesmo andar de as outras. Com certeza. A gente tem aqui um quadro que se chama RH sem PowerPoint. É um quadro que geralmente a gente faz uma pergunta e a resposta é rápida. Algumas vezes as pessoas tomam mais de 2 segundos na resposta. E eu queria fazer um quadro contigo, acho que vai ser interessante escutar um pouquinho a partir da tua experiência, Elis. Tudo bem? Sem Preparado? problema. Quantos segundos eu tenho? Tem 1, 2, corta o período do tempo, mas tem Fechado. vezes que as pessoas tomam seu tempo. Não tem problema, vamos nessa. Fique à vontade, tá? É uma conexão improvável que virou parceria. Eu preciso citar, desculpa, eu não perguntei, eu preciso citar nome, preciso citar... Não precisa, fique à vontade. Se você quiser, não tem problema. E pode. Poxa, eu tenho várias, várias. Bom, bora lá, pode mencionar, se é possível, Tá, eu posso falar o Felipe, que é um Calbucci, que é um grande amigo. tá? Grande amigo e se tornou um E parceiro de por quê? negócio. Por quê? Porque é improvável e porque virou parceria. Porque a gente se conheceu de uma forma de apresentação de outros parceiros e quando a gente foi ver, a gente tinha propósitos muito idênticos, um modelo de trabalho muito idêntico, que ele é comercial, eu sou comercial. Então a gente se identificou, que é aquilo que eu te falei dos grupos de afinidades. Entendi, entendi. Beleza. Qual foi a conversa mais desconfortável que você já teve no trabalho e o que você aprendeu com ela? No dia a dia, dentro desses momentos de conexões. Tu Olha, conhece muitas pessoas no dia a dia. nem todas as conversas são agradáveis, Nem todas são, com nem todas certeza. são agradáveis, mas eu tenho um sério problema, ou uma séria qualidade, que é quando eu não estou bem em um lugar, eu já saio. Tá, Então, se a conversa não está sendo legal, de uma forma ou de outra, eu não vou ficar ali. tá, E não são poucas. tá. Eu imagino, não todas as, não, é aquele que a gente não é moeda de ouro para cair bem a todas as O maior pessoas, problema é quando as pessoas não entendem o valor que você pode ter, o que valor que você você pode pode gerar. entregar. Perfeito. Entendi, entendi. Se o crachá não dissesse seu cargo, como CEO, o que você gostaria que falasse sobre você? Quem eu sou, o legado que eu deixo para as pessoas e o quanto eu influencio. Mas qual seria esse? Olha, você quer o cargo? Não, como falaria esse Não, eu nome? quero ser lembrado por uma pessoa que, de uma forma ou de outra, impactou a vida positivamente na maioria das pessoas que estão ao meu redor. Isso eu tento ser o mais transparente possível. Legal. Eu não gosto muito de, é o que eu falei, eu prefiro quando eu estou com alguém entregar a minha melhor versão. Às vezes não é possível, às vezes a gente não consegue fazer tudo que a gente quer, mas de uma forma ou de outra, se você está dedicando seu tempo, que o tempo da outra pessoa também é muito valioso, tenta ser a sua melhor versão. Então isso eu quero que as pessoas lembrem. Do Renato ser uma pessoa verdadeira, uma pessoa única e uma pessoa que possa ter agregado de uma forma ou de outra a minha vida. Legal. Um clichê sobre networking que você gostaria de ver sumir. Eu falei várias vezes. que Network é o número de seguidores que você tem. Isso É, para mim e outra, voltamos a influenciadores que não são influenciadores, entendi, entendi. infelizmente. Você influência e admiração são coisas totalmente distintas, né? Influência, às vezes, você influencia por alguma ação ou, enfim, por algum propósito que você tenha da pessoa. A admiração é quando você admira a pessoa por algo que ela entregou, por algo que ela fez ou por alguma afinidade que você tem. Então, o que eu vejo cada dia mais no mercado é que a gente está com muitos influenciadores que, às vezes, a gente precisa trazer um pouco mais para dentro para realmente entender o que essa pessoa influencia. Entendi. A gente tem muitos profissionais de RH que escutam este podcast. Qual seria essa mensagem? A gente já está indo para o final do nosso papo. Sei que passa super rápido, a gente Esse é entra aqui meio que fica em uma conversa. Qual seria essa dica que tu darias para ele para conseguir
começar a construir a partir de agora sua rede de contatos? Cara, sendo muito sincero, eu acho que o RH ele precisa cada vez mais cuidar de si. Eu sou assim, um admirador do que essas pessoas fazem pelas outras pessoas. Eu sou um admirador do que o RH pode gerar dentro da organização, mas eu vejo cada vez mais essas pessoas realmente se cobrando muito, com desafios muito grandes e às vezes não sendo tão cuidadas. Então, se eu posso falar sobre o cuidado, primeiro, depois eu volto para a conexão, cuide primeiro de você, cuide primeiro da sua saúde, cuide primeiro da sua vida, entenda o seu tempo, onde você dedica seu tempo. E falando em conexão, sai um pouco da sua bolha. Tenta entender que a empresa, ela é o seu principal pilar de trabalho, ela é o seu principal dedicado, né, onde você dedica o seu maior tempo, mas também tenta fazer as suas redes de conexão, tenta se conectar com pessoas, tenta trocar, tenta conhecer histórias, tenta conhecer outras organizações que talvez possam influenciar e até solucionar problemas que você está tendo dentro da sua organização. Então, quando você fala de cuidado pessoal, cuide de você mesmo e conexão, sai da bolha. Começa a navegar um pouco em ações bacanas, em grupos legais, em eventos legais, e também se conectar com pessoas que possam estar próximas de você, mas só que você nunca mandou uma mensagem, vamos tomar um café, vamos almoçar, vamos fazer isso. Porque não é sempre que você convida alguma pessoa para alguma coisa que você está com interesse. Às vezes você quer convidar só para ter um papo, só para conversar, só para saber como está a vida. E isso que eu falo que o mundo está ficando doido. Toda mensagem de convite parece que você está querendo vender algo. Não, às vezes você só quer conversar. Porque a gente passa muito tempo do nosso dia dentro do trabalho. Então, se você não tem uma rede de apoio, dentro na família, dentro de casa, ou às vezes, por exemplo, você pega executivos que viajam o Brasil inteiro, o mundo inteiro, eles ficam pouquíssimo tempo dentro de casa. Poxa, quando você estiver viajando, tenta, né, encontrar alguma pessoa bacana, ou algum cliente, saia, jante, troque. Essa conversa, ela tira também um pouco do nosso estresse. A gente fala muito de exercício físico, mas só que o relacionamento, a conversa, a troca, ela também é muito boa. Bom, o Renato hoje, pessoal, trouxe para nós uma grande lição. Se conectar de verdade com as pessoas é raro, mas não é impossível. Quando você faz ele com propósito, quando você faz ele de uma forma autêntica. Se você acha que este episódio de alguma forma impactou você e tem muitas pessoas lá que precisam escutar este tema para aprender a se conectar melhor, a construir sua rede de contato, envia lá para ele lá. A gente está no Spotify, temos também no YouTube. E até a próxima, pessoal. Obrigada uma vez mais Obrigado, de coração. Nos pelo teu papo conectamos, aqui com toda hoje. certeza. Com certeza. Bom, pessoal, então isso foi tudo por hoje. E até a próxima semana. Tchau, tchau.